Então nós estamos vendo esse... enfim, aqui ele está nos dizendo a preocupação que a Torá tinha com relação a... sim, que não houvesse, não houvesse nenhuma injustiça. E por isso, então, na realidade, existe essa frase da Mishnah, né, do Talmud, enfim, que se for que um tribunal de justiça, um sinédrio, que mata uma pessoa a cada 70 anos é considerado um tribunal assassino por causa da dificuldade que, na realidade, a Torá coloca para realmente executar a pena de morte. Uhum. Então, tudo isso a gente vê que por mais que a Torá tenha a pena de morte, mas era muito diferente das outras leis na prática. As outras leis eram, enfim, mas assim, não precisava de tanta inquérito, certo? Mas na Torá a gente percebe que tem toda assim. Então, quer dizer, o cuidado que a Torá tem com relação a uma condenação injusta, certo? A vida da pessoa, nos outros matava, enfim, era mais fácil de matar, enfim. Aqui na Torá a gente percebe existia, sim, o que era uma regra, pena capital, que é uma lei natural, o que era uma regra em todas as legislações da época, existia uma legislação judaica, uma preocupação de se evitar uma condenação injusta. Então, aí a gente falou, só para falar em relação a isso que a gente falou, quer dizer, se você foi lá nessas situações que você não tem como condenar a pessoa pela lei judaica, pela Torá, o Beidin tinha direito de matar a pessoa indiretamente, que era colocar ela no poço. Exatamente, tirar a escada, ou colocar ela numa cela e não dar comida para ela. Sim. Ou dar comida para tá aqui. Ela morreu sozinha, ela se matou. Dar comida para tá bom, continuando então. Ainda no campo do direito processual. Acho que deixar no meio do deserto também a gente tinha falado, não tinha? Tinha falado, não? Não chegou a falar. Não, tá. Ainda no campo do direito processual, verifica-se em Deuteronômio 24:6 a proibição de tomar em penhor pedras de moinho utilizadas para a produção de farinha, produto necessário à subsistência, regra que ingressou no Código de Processual, no Código de Processo Civil Brasileiro, no qual se veda a penhora dos instrumentos necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. Sim. Muito bom. Interessante essa lei, que quando alguém está devendo para uma outra pessoa, você não pode tomar como penhor pedras de moinho, enfim, que são utilizadas para a produção de farinha, produto necessário à subsistência. Então existe essa lei Sim, senão você condiciona o cara ao vício, né? A ficar te devendo para sempre. Concorda comigo que se você penhorar uma coisa que é essencial para ele produzir, você vai estar fadando ele ao resto da vida, uma vida de submissão e escravidão, entre aspas, que não existe escravidão, né? Mas pra gente, né? A gente fala de situação análoga à escravidão, mas se você faz isso, você tá fadando o cara a viver um ciclo que nunca vai acabar. Na Europa a gente tem isso, de receber o estrangeiro ilegal, aí eles ficam nas fazendas de uma situação parecida. Eles ficam nas fazendas de produção de uva para vinho e eles moram em lugares assim, tipo cabaninhas, mas são todos ilegais. Uau. E eles vivem nessa situação análoga à escravidão. Por quê? Porque eles não têm uma situação regular, logo eles não conseguem acionar a justiça para dizer estão me fazendo de escravo, e ele recebe o quanto o dono da fazenda quer pagar para ele. Europa hoje. Certo. Ele está falando de hoje, não está falando de 100 anos atrás. E normalmente são refugiados. Uau. Infelizmente. No Brasil, espero que isso... Eu vou descobrir, depois eu te conto. Quando eu começar a clínica lá dos refugiados, eu te conto se tem ou não. Acho que não. Pouco provável. Então, muito, muito legal, enfim, essa lei que temos no processo, enfim, no código, regra que ingressou no Código do Processo Civil Brasileiro, no qual se veda a penhora dos instrumentos necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. Muito interessante.
No campo do direito penal, consta em Deuteronômio 24:16, os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais. Isso em uma época em que era comum punir-se toda a família pelos atos de um de seus membros. Essa norma deu origem a uma das regras básicas do direito penal moderno, o de que a pena não passará da pessoa do criminoso. O criminoso da pessoa do condenado, isso mesmo. Interessante. É muito forte essa lei, quer dizer, que era lei para a família toda. Puxa, sim. Mesmo que um só pegou, mesmo que um cara... Sabe que na Coreia do Norte, é que lá não serve, né, de padrão, é só um exemplo. Certo. Não serve de parâmetro. Mas na Coreia do Norte, se, por exemplo, eu sou condenado de conspiração contra o governo, sim, contra o líder lá deles, que eu esqueci, o gordinho lá. Sim. Se eu sou condenado de conspiração, vai preso. Eu vou preso perpétuo, para sempre. Eu, meus pais e, se eu tiver filho, os filhos. Se eu não tiver filho, aí eu, os meus pais e os meus avós. E cada um vai para uma prisão diferente. Distante uma da outra. E nunca mais a gente vai se ver. Uau. Isso é muito severo. Isso está totalmente contra direitos humanos e fundamentos de direito internacional. Totalmente contra. Por isso que eu sei, porque é por conta da monografia, né, do trabalho. É horrível, né? É horrível. É desumano. E já tem aí, né, dizendo que não passará da pessoa do condenado. Certo. E lá passa. Lá passa. Lá eles fazem o que querem. Coitados dos norte-coreanos. Poxa, então nós vemos aqui, enfim, essa norma deu origem a uma das regras básicas do direito penal moderno, ou de que a pena não passará da pessoa do criminoso. Ainda no direito penal, já encontramos na Torá a distinção entre o homicídio doloso, praticado voluntariamente, e o culposo, decorrente de negligência, imprudência ou imperícia, praticado sem a intenção deliberada de matar. Naquela época, era oficialmente sancionada a vingança privada. Um parente da vítima, o vingador do sangue, autorizado a matar o ofensor, mas se o homicídio fosse considerado como não intencional pelo Conselho de Anciões, o homicida tinha o direito de ser acolhido em uma das 6 cidades de refúgio existentes, onde não poderia ser atingido pelo vingador do sangue. E após a morte do sumo sacerdote, ficaria liberado para voltar à cidade onde antes residia. Números 35, 10 e 34 e Deuteronômio 19, 1, 13. Quero dizer que nós vemos então, a ideia que nós encontramos é, enfim, entre alguém que mata sem querer e alguém que mata propositalmente. Então, existe uma lei na Torá, naquela época, era oficialmente sancionada a vingança privada. Existe na Torá essa lei que permite a vingança, enfim, um parente da vítima, o vingador do sangue, autorizado a matar o ofensor. Ele tinha esse direito, mas se o ofensor fosse considerado como não intencional pelo Conselho dos Anciões, o homicida tinha direito de ser acolhido em uma das 6 cidades de refúgio. Quer dizer, é interessante essa lei, mas é uma lei forte, doutora, na realidade. Que mesmo se o cara matou sem querer, ainda assim o parente pode matá-lo, a não ser se ele foi se proteger numa das 6 cidades de refúgio, que aí ainda não pode atingi-lo. Se o cara vai lá, o parente vai lá e mata ele na cidade de refúgio, aí o parente tem pena de morte. Onde não poderia ser atingido pelo vingador do sangue. E após a morte do sacerdote, ele pode voltar a morar na cidade comum. Mas que às vezes a gente vê então essa diferença, é interessante. Talvez, não sei se nas outras leis teria essa diferença, não sei. Na lei brasileira, na legislação brasileira, no Código Penal, tem situação muito análoga, muito parecida. Por exemplo, legítima defesa, se você matar em legítima defesa, você não é... Sim. Não é doloso, é culposo. Se você... Mas aí você tem direito.
Não tem direito. Não, Legítima a gente defesa falando, não tem direito? Não, a gente não está falando de direito, a gente está falando de não ter culpa. Mas legítima defesa? Você não tem culpa de ter matado para se defender. Certo. Você não vai ser condenado, mas você vai ser reconhecido no juízo que você matou, porque o fato não é negável, entende? Certo. Não tem como negar o fato. O pessoal não morreu, explodiu. Mas ela estava assaltando e eu, em legítima defesa, me defendi. Mas isso é o direito da pessoa. Direito da pessoa de se defender. Então, assim, você vai ser reconhecido que você matou, mas você não vai ser culpado pela morte. Entendeu? Você não é culpado pela morte. Voltou. Você não é culpado pela morte. Agora, com relação à cidade de refúgio, agora caiu.